'Tis the dawn of the 24th century, and the Earth is dying. Gaia, a satellite array designed to repair the effects of global warming, is out of control. A new ice age tightens its inexorable grip on the planet. Humanity is on the edge of extinction. Ora, muito boa tarde, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. Os anos 90, infelizmente, foram o início do declínio dos livros-jogos, que começavam a perder terreno para os gráficos mais apetecíveis dos videojogos. Portanto, séries como Fighting Fantasy viram-se no seu término, mas outras, ao mesmo tempo, tentavam dar os primeiros passos. E dois dos autores que mais fizeram por isso foi Mark Smith e Dave Morris. De forma a desenvolver um sistema de jogo mais simples que Fighting Fantasy, estes dois autores criaram uma série de livros-jogos com uma mecânica que envolvia gestão de recursos e personagem, sem ser necessário usar dados. E foi com esta premissa que em 1993 surgiu Green Blood, o primeiro livro da coleção Virtual Reality. Infelizmente não foi uma série muito numerosa, tendo apenas sido publicados 6 volumes entre 93 e 94. Mas 20 anos depois, estes livros voltariam a ver a luz do dia, com novas reimpressões e um novo nome a carregá-las. Em 2013, Virtual Reality tornar-se-ia Critical Interactive Fiction, com 4 dos 6 volumes iniciais relançados, todos eles da mão de Dave Morris, deixando os restantes 2 de Mark Smith para trás, infelizmente. E então, o primeiro a ser relançado nestas novas edições não é nada mais nada menos do que Heart of Ice, uma aventura pós-apocalíptica que nos coloca na pele de um sobrevivente nesta nova idade do gelo que se vê envolvido numa corrida contra o tempo para obter o único artefacto capaz de mudar o destino do mundo. Mas vamos começar pelo início. No longínquo ano futuro de 2023, as alterações climáticas adversas levaram a que se formasse a primeira Conferência Económica Global, onde se decidiu que se iriam tomar medidas para reverter os danos causados à camada do ozono. Anos depois, havia sido criada uma gama de satélites que tinham como objetivo controlar o clima, todos eles sob o comando de um supercomputador chamado Gaia, que significa Global Artificial Intelligence Array. E embora ao início as condições climatéricas tenham mudado, depressa uma série de glitches provocados por vírus informáticos acabaram por piorar as coisas. Ondas de calor intenso, chuvas torrenciais, cheias, tempestades de neve, tufões, variações bruscas de clima. Ao longo dos anos, o planeta sofreu com as ações erráticas deste supercomputador, causando inúmeras vítimas mortais e atirando o mundo para um caos nunca antes visto. E o pior é que não se podia desligar Gaia, ou as consequências iriam ser devastadoras. No final do século XXI, Gaia já se havia infiltrado na rede global de computadores, tornando controlo de comunicações e sistemas de armamento. E então, no início do século XXIV, apenas uns poucos milhões de pessoas habitam a superfície da Terra, que agora nada mais é do que um grande lençol de gelo e neve. E nesta realidade, a humanidade está em risco de extinção. E é então aqui que começa a nossa aventura. Nós encontramos-nos numa estalagem na Cordilheira dos Apeninos, em Itália, ou o que resta de Itália, quando apanhamos umas transmissões curiosas. Essas transmissões falam de um certo meteoro que colidiu com a Terra muitos anos antes e que algum tempo depois foi roubado por um culto que venerava esse mesmo objeto estranho, a que chamavam o Coração de Volant. Acontece que este meteoro contém poderes imensos e se um ser senciente estiver em contacto com esse objeto, um enorme poder é libertado, possibilitando a alteração do mundo ao redor. E com este conhecimento agora em mãos, inicia-se uma corrida contra o tempo para chegarmos às ruínas da distante cidade de Duan para nos apoderarmos do coração de Volant. Heart of Ice tem uma excelente premissa que nos coloca num cenário não muito comum em livros-jogos, nem mesmo passados estes anos todos. A escrita de Morris é muito envolvente e, embora muito bem descritiva, mas não nos deixa enfadados. E o gameplay é também muito interessante. E é interessante porque os livros-jogos da Critical Interactive Fiction não usam dados, e isso acaba por ser bastante libertador, porque não precisamos de usar outros elementos que nos possam condicionar.
No entanto, há mecânicas, existe gestão de recursos e tudo isso está bem demonstrado na Adventure Sheet, que possui alguns espaços de preenchimento, mas nada de muito complexo. Explorando a Character Sheet, em primeiro lugar nós temos as skills, que representam as habilidades com que a nossa personagem inicia. Nós só podemos ter 4 skills e elas podem nos ser atribuídas de duas maneiras. Primeiro, podemos escolher uma personagem já pré-estabelecida, entre 7 personagens que nos são apresentadas, e essas personagens já vêm cada uma com 4 skills e têm já as características pessoais bem definidas. Ou então, pela segunda forma, nós podemos ser nós próprios a criar uma personagem e escolher livremente as skills se que quisermos entre um total de 12. E as skills disponíveis são as seguintes. Temos Agility, que são as nossas habilidades acrobáticas, Close Combat, a experiência em artes marciais, Cunning, a capacidade de astúcia para escaparmos de situações complicadas, Cybernetics, conhecimento avançado de computadores e programação, ESP, a capacidade de poder ler a mente das pessoas e pressentir o perigo à nossa volta, Lore, conhecimento de histórias e lendas, Paradoxing, a habilidade de afetar mentalmente as leis da natureza, Piloting, a capacidade de pilotar qualquer veículo, Roguery, para quem gosta de ser espião, carteirista, arrombador de fechaduras ou simplesmente esconder-se nas sombras, Shooting, experiência com armas de longo alcance, Streetwise, a capacidade de sobrevivência nas ruas e, por fim, Survival, a adaptação às regiões mais desoladas e desabitadas. Algumas destas skills requerem que tenhamos um determinado objeto e por isso nós adicionamos-la de imediato na secção Possessions, que representa os itens que podemos obter ao longo da nossa aventura. Nós só podemos carregar 8 itens connosco, mas podemos nos livrar do que não quisermos se precisarmos de espaço para outras coisas. Depois temos os life points, os pontos de vida da nossa personagem. Começamos esta aventura com 10 pontos e teremos de saber guardar e tomar as nossas decisões com muito cuidado. Nós não temos combates, por isso esta mecânica é muito mais imprevisível e não temos muitos pontos de recuperação ao longo desta aventura. Portanto, nós temos mesmo que gerir bem esta pontuação. Depois temos as Code Words, que já são bastante conhecidas nos livros de Dave Morris, por isso não me vou alargar muito em relação a esta mecânica, que é basicamente o registro das nossas ações. Portanto, eu não vou estar aqui a falar muito sobre Code Words, porque eu já falei nos outros vídeos, mas eu posso falar agora do próximo, que é o Money, o dinheiro que nós podemos usar na nossa aventura. Nesta era do gelo, o dinheiro comum chama-se SCADs e podemos utilizá-lo em alguns momentos, não muitos, ao longo da aventura. Nós começamos com 30 SCADs e podemos utilizá-los para comprar utensílios. Mas podemos até fazer a aventura inteira sem sequer nos lembrarmos de abrir a carteira, que foi o que aconteceu comigo durante a minha leitura. Portanto, eu praticamente esqueci-me de que esta mecânica existia do dinheiro, porque não precisei de o utilizar. Heart of Ice é uma aventura muito preenchida, com 454 referências. Esta história dá-nos espaço para muita variedade de locais para explorar e eventos para viver. Desde deserto de gelo inóspitos e rigorosos a selvas áridas e sufocantes, a narrativa de Morris é um fresco que nos coloca nos locais e nos faz imaginar como a nossa personagem se sente naquele momento. E isso, aliado às magníficas ilustrações de Leo Hartas, conseguimos-nos mesmo transportar para esse mundo desolado e triste. Pelo caminho, podemos conhecer outras personagens que também procuram o coração de Voland para os seus fins pessoais. Cada um tem uma personalidade distinta e as suas motivações, e no fim, quando finalmente chegamos a Duane, as tensões entre esses exploradores aumentam quando a corrida final se inicia. Durante esta fase, nós podemos nos juntar a qualquer grupo ou podemos partir sozinhos em busca do coração. A exploração é atmosférica enquanto percorremos corredores escuros e nos cruzamos com algumas destas personagens, levando às vezes a confrontos indesejados. E encontrar o que procuramos não é fácil, até porque o Dave Morris tornou este livro uma aventura muito difícil, mesmo sem aleatoriedade nos dados. No entanto, a forma como esta aventura nos prende faz-nos sempre voltar a ela depois de uma tentativa falhada, procurando outros caminhos e conhecendo um pouco mais deste mundo pós-apocalíptico. Como não há aleatoriedade, a responsabilidade dos sucessos e falhas depende totalmente de nós e das nossas escolhas. Algumas vezes podemos fazer uma escolha errada ou o texto nos pedir uma skill que nós não temos e as consequências são inteiramente nossa culpa. Isto oferece-nos uma maior agência e coloca-nos uma pressão das escolhas completamente em nós, levando-nos a ponderar muito bem no nosso próximo passo. E é isso
que faz com que Heart of Ice seja uma experiência única e um dos livros-jogos favoritos de muitos leitores do género. Se eu recomendo Heart of Ice, eu acho que este livro enquadra-se em qualquer estilo de leitor. Quer sejas um leitor especialista em literatura interativa, quer sejas um novato nestas andanças, este livro é uma obra obrigatória para qualquer entusiasta do género, e a facilidade de o jogar sem ser necessário outros recursos externos torna uma agradável conveniência em alturas em que não temos a possibilidade de utilizar os dados. É um título altamente recomendável, não só pela simplicidade do gameplay, mas também pela prosa imersiva do Dave Morris. Portanto, Heart of Ice é uma aventura que eu recomendo para toda a gente. E esta foi a minha crítica a Heart of Ice. No próximo episódio, iremos fazer uma nova viagem no tempo. E da ficção científica do futuro, viajaremos para um passado mitológico, onde iremos explorar a mitologia grega. Teseu, o grande herói grego, está morto e cabe-nos a nós, o seu irmão, de empreender uma perigosa viagem em busca de vingança. Por isso, caro aventureiro, fica atento, porque no próximo episódio irei abordar o primeiro capítulo da trilogia Cretan Chronicles com o feudo sangrento de Alteu. E este foi mais um vídeo, espero que tenhas gostado. Se gostaste, clique em gosto, se não gostaste, clique em não gosto. Usa a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderes. Subscreve o canal se ainda não o fizeste. Clica no sino para receberes notificações sobre novos vídeos que vão sendo lançados aqui no canal. E, já sabes, eu espero contar com a tua presença no próximo vídeo aqui na Gamebook Guild. Até à próxima.